E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 Pergunta, que é aquele quadro onde os membros aqui do canal mandam suas perguntas em vídeo e eu tento respondê-las da melhor forma possível. Hoje a gente vai fazer uma edição temática falando especificamente do Fluminense, nosso próximo adversário na Copa do Brasil, mas quem faz parte do grupo de membros pode fazer o seu questionamento sobre qualquer assunto. Se você quer ser membro do canal 6x1, dá uma ajuda financeira pra gente, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar na sua tela e lá na aba Comunidade tem todas as instruções para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada traz uma novidade relacionada ao futebol brasileiro, tá? Assim que terminam todas as partidas, tanto da Série A quanto da Série B do Brasileirão, você pode conferir lá no OneFootball os melhores momentos do jogo. Não só dos jogos do Cruzeiro, mas de todos os nossos adversários também. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Fala, Emerson, tudo bem? Aline aqui de novo, já me apresentei no vídeo anterior. E eu e o Otávio, dessa vez aqui muito bem acompanhada, queríamos que você falasse um pouquinho aí sobre essa situação daí, esse confronto, né, do Cruzeiro e Fluminense. Análises, estatísticas, jogadores que estiveram em ambos os times e agora estão trocados, e como que vai ser esse reencontro aí da torcida do Cruzeiro, do time do Cruzeiro, com o Fábio e seus antigos medalhões aí, William, Fred. Quero que você comente um pouquinho sobre essa situação aí. Obrigadão, viu? Abraço. Aline, obrigado pela pergunta, um abraço para você e outro pro Otávio, que eu não sei se virou de costas simplesmente porque ele não queria participar desse vídeo ou para mostrar o escudo do Cruzeiro que estava aí no seu fardamento, né? Mas vamos então fazer aqui uma análise tática do Fluminense, questão de estatística, retrospecto entre Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil. Eu já fiz um vídeo sobre isso que foi publicado no último domingo. Mas vamos aqui ao nosso belo e amado campinho, onde estão dispostos aí todos os atletas do elenco profissional do Fluminense que já foram utilizados nessa temporada e que podem ser aproveitados nesse confronto com o Cruzeiro. E já vou começar abordando uma questão que você citou aí sobre os jogadores que mudaram de lado, né? Os candidatos à lei do ex. E nesse caso especificamente nós temos um 6x1 ao contrário, tá? Porque o Fluminense tem 6 atletas que já jogaram pelo Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro tem apenas um jogador que já defendeu o Fluminense, e eu vou deixar essa resposta mais pro fim. Enquanto isso, vocês vão pensando em quem é o cidadão. No caso do Fluminense, o Fábio, obviamente, né, o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro. Temos o Manuel, um zagueiro que foi importante, conquistou título brasileiro, Copa do Brasil, estava aqui até o início de 2021. Tem o Felipe Melo, que teve uma passagem pelo Cruzeiro entre 2003 e 2004, inclusive faz parte do elenco campeão da Tríplice Coroa, né? Na verdade, ele ganha só o Brasileiro e o Mineiro de 2004. Em 2003, ele chegou depois da Copa do Brasil. Mais pra frente, temos o William Bigode, né? Jogador que foi muito importante nas conquistas de 2013 e 2014. O Alexandre Jesus participou de alguns jogos do profissional do Cruzeiro em 2020. Depois esteve envolvido daquele episódio das moças lá em Chapecó. Ele não foi dispensado como aconteceu com o Pedro Bicalho, mas no final da temporada foi liberado sem custos para o Fluminense. Acho que o Cruzeiro ainda tem um percentual do passe, mas é um jogador pouco aproveitado lá. E o Fred, centroavante, é o sexto elemento, né? Uma passagem excepcional entre 2004 e 2005. Outra passagem bem ruim, né? A partir de 2018 aí, não fez tantos gols quanto se esperava, fez parte da panela que nos rebaixou. E o único jogador do atual elenco do Cruzeiro que defendeu o Fluminense é o William Oliveira, tá? O volante que inclusive foi revelado lá no Tricolor Carioca. Ó, a fotinha dele felizão aí no treinamento com o Gustavo Scarpa. Jogou 14 partidas pelo time profissional do Flu entre 2013 e 2014. Mas voltando à análise do plantel do Fluminense, o Fábio é o goleiro titular, Marcos Felipe é o reserva imediato e o Muriel, também conhecido como irmão do Alisson, né, é o terceiro goleiro, jogou muito pouco nessa temporada. É um setor que o Fluminense está muito bem servido, mas todos sabemos que quem vai jogar é o Fábio, a menos que ele tenha algum problema físico. Nesse caso entraria o Marcos Felipe. Eu considero que o Fluminense tem um excelente grupo de zagueiros, tá? São 6 zagueiros principais. O Matheus Ferraz já é um veterano, jogou só uma partida nessa temporada
temporada, então eu diria que ele não vai ser opção contra o Cruzeiro. O David Duarte e o Lucas Claro são caras que perderam muito espaço desde a chegada do Fernando Diniz, que tem se revezado entre David Braz, Manuel e Nino. E para quem não ligou o nome à pessoa, David Duarte é aquele que na temporada passada jogou pelo Goiás, fez uma excelente Série B, foi um dos melhores zagueiros da competição, até agora não conseguiu se firmar no Fluminense. E confesso para vocês que se tivesse uma possibilidade do Cruzeiro trazer esse camarada, eu gostaria muito, tá? Seria uma ótima alternativa para o nosso elenco. O Lucas Claro é aquele que apareceu lá no Coritiba, já estava no Fluminense em anos anteriores, inclusive era titular do time até parte desse ano. Nesse momento é aí a quarta opção, é um reserva que tem jogado um pouco menos, tem ficado no banco. Para o jogo contra o Cruzeiro, imagino que não há muitas dúvidas que o Nino será titular, e a dúvida ficaria entre Manuel e David Braz. O David vinha sendo titular, mas tomou uns cartões vermelhos que prejudicaram bastante a equipe, e no último jogo do Fluminense, que foi uma vitória por 2-0 contra o Avaí, ele ficou no banco, tá? E a zaga foi mantida com Manuel e Nino, que inclusive não tomaram gol contra o América também. Então essa me parece ser a zaga mais provável do Fluminense para esse duelo no Maracanã. O David Braz deve ficar no banco, mas é também um jogador importante no plantel. Na lateral direito, Samuel Xavier tem sido dono da posição e tá jogando muito bem, tá numa fase excelente. O Calegari é um jovem de extremo potencial, um cara muito qualificado, que é também uma alternativa natural aqui para o setor, deve começar no banco. Para a esquerda, o Fluminense tem alguns problemas. O Cristiano, que o Cris Silva, em tese, é o titular da lateral esquerda nesse momento. O Pineda é um jogador que não convence muito o Fernando Diniz, mesmo estando à disposição, o técnico preferiu improvisar no setor, então imagino que o Pineda fica no máximo no banco de reservas, e o Marlon está inclusive negociando aí uma saída do clube, é um jogador que também tem sido pouco aproveitado. Na ausência do Cris, quem fez esse papel na ala esquerda nas últimas partidas foi o Caio Paulista, que é um atacante. As primeiras experiências por aqui não foram boas, mas os últimos jogos dele aqui como um ala esquerdo funcionaram muito bem. Então fica essa dúvida se o Cris Silva começa jogando ou se vai com o Caio. Pela boa partida que ele fez contra o Avaí, pelo fato do Cris Silva ter alguma dúvida com relação à parte física, eu imagino que o Fernando Diniz vai sapecar o Caio Paulista nesse jogo como titular. O Fluminense tem meio-campistas de boa qualidade, o Wellington e o Felipe Melo eu diria que são mais volantes, jogadores mais de marcação. André, Martinelli e Nonato são meio-campistas bem equilibrados, né, que barcam bem, chegam bem na frente. O Iago e o Natan eu enxergo com uma característica um pouco mais ofensiva, e o Ganso é um camisa 10 de fato. Eu acho que ninguém precisa explicar como é que joga o Paulo Henrique Ganso, é um jogador muito bem conhecido. Felipe Melo já é um veterano, tá com seus 38 anos, tá envolvido também em alguns problemas físicos, e mesmo se estivesse 100%, provavelmente seria apenas uma opção de banco, tá? Não deve ser titular contra o Cruzeiro. Existe uma disputa aqui entre o Wellington e Nonato, principalmente, tá? O Martinelli também é outro jovem muito promissor, mas deve começar no banco de reservas. O André é o único titular absoluto aqui como volante. Outra cria de Xerém, né? Muito bom jogador, desarma, chega no ataque, bom passe, um jogador realmente muito interessante. Entre o Wellington e Nonato, a torcida do Fluminense certamente prefere o Nonato, que é um jogador que tem mais qualidade técnica, chega bem no ataque. É aquele Nonato que era cabeludo, jogava no Internacional, até fez gol contra o Cruzeiro no Mineirão. O Wellington já é um jogador que segura um pouco mais, um cara mais de passe, né? Não é um jogador tecnicamente assim tão brilhante. Natan e Iago são bons meio-campistas, jogadores super úteis, mas imagino que vão começar no banco de reservas dessa partida. O Paulo Henrique Ganso é o camisa 10, é o armador, e vamos manter essa dúvida aqui entre o Wellington e Nonato. Na ponta direita, o dono da posição é o Luiz Henrique, excelente jogador, canhoto, rápido, habilidoso, finaliza bem, inclusive já está vendido para o Betis. É bem provável que ele jogue a partida de ida, mas não jogue a partida de volta, que ele já tenha viajado para se apresentar ao clube espanhol. O Alexandre Jesus é um jovem que entrou em pouquíssimas partidas, no máximo deve ser opção de banco. O mesmo vale para o Fred, que obviamente não é um jovem, já é um veterano, está no final de carreira, encaminhando a sua aposentadoria inclusive, mas eu acho difícil que o Fred seja aproveitado contra o Cruzeiro. Ele já está bem fisicamente, esteve no banco na última rodada e deve estar no banco contra o Cruzeiro também. Até porque o dono da posição como camisa 9 é Germancano, e aí você pode me fazer aquele questionamento infame: Emerson, o Fluminense é só Cano? É claro que não, o time do Fluminense tem muito mais qualidade que isso, embora eu tenha caído ridiculamente nessa piadinha recentemente.
O John Kennedy também é uma alternativa para o ataque, outro que deve começar no banco. E o Matheus Martins é um jogador que normalmente joga mais pelos lados, né, especialmente caindo aqui pelo lado esquerdo, mas no último jogo ele entrou na vaga do Cano e inclusive fez um gol. É um jovem atacante que o Fernando Diniz gosta bastante e eu acho que ele vai começar no banco, mas certamente entrará no segundo tempo contra o Cruzeiro. E aqui a gente pode falar de outra dúvida, entre aspas, entre John Arias e William Bigode, né? Nas últimas partidas o William tem sido reserva e o John Arias merece a titularidade, tá jogando muito bem. Inclusive quando a gente olha aí a tábua de artilheiros do Fluminense na temporada, o Germancano é isoladamente o goleador, 22 gols em 39 jogos, e o vice-artilheiro é justamente o John Arias, que marcou 8 gols em 31 partidas e deu também 6 assistências nessa temporada. Para não ficar em cima do muro e a gente fazer a análise certinha 11 contra 11, eu vou considerar que o Fluminense vai manter a escalação da última partida, que foi com Nonato e André como dupla de volantes, deixando o Wellington no banco. Mas só pontuando que essa é uma dúvida, se o Wellington for titular não é nenhum absurdo. E eu coloquei aqui no campinho aquela que tem sido uma escalação base do Cruzeiro nessas últimas partidas, mas aí a gente tem que pontuar um detalhe. Não temos Neto Moura, né? Ele que já atuou na Copa do Brasil pelo Mirassol e não pode jogar pelo Cruzeiro. E comparando aqui, gente, as duas equipes, convenhamos, tá? O time titular do Fluminense, ele tem mais qualidade em todos os setores. E tem que ser assim mesmo, porque esse elenco do Fluminense, ele é muito mais caro que o plantel do Cruzeiro. Talvez exista alguma dúvida com relação à lateral esquerda, pode ser que o Matheus Bidu e o Rafael Santos seriam titulares até nesse time do Fluminense. Mas ataque, armação, volantes, zagueiros e tudo mais, o Fluminense tem mais qualidade técnica que o Cruzeiro, até por isso tem uma tendência que eles proponham o jogo, por estarem também jogando em casa com o apoio da sua torcida. Certamente a torcida do Cruzeiro estará no Maracanã, vai se fazer ouvida no estádio, né? Mas o número de torcedores tricolores é muito maior por uma questão lógica. Assim como será no jogo de volta, que teremos o Mineirão absolutamente abarrotado de torcedores cruzeirenses, especialmente se a gente trouxer um bom resultado lá do Rio. Bom dia, Emerson. Falo de Pirata de Caratinga, pergunto para vocês e responde. Assim, para o jogo contra o Fluminense, nós não temos o Neto Moura. E nesse jogo contra o Vasco, eu achei o Canezinho meio apagado. Vi muito pouco dele no jogo. Então, você acha que o Daniel Júnior poderia ser um substituto para o Canezinho lá no meio e pôr o Adriano cá na volância? Assim, se quisesse alguém para ter mais marcação e mais pegada ali no meio, poderia pôr o Pedro Castro também. Mas eu acho que daria muito certo o Adriano e o Daniel Júnior lá na frente. Agora, se quiser pôr alguém com mais pegada, poderia ser o Pedro Castro. Eu acho que o jogo ficaria com bastante intensidade. Matheus, obrigado pela pergunta. Sobre esse ponto aí do substituto do Neto Moura, vou desenvolver mais sobre isso, tá? Com relação ao Daniel Júnior que você citou, eu vejo até mais chance do Daniel Júnior entrando na vaga do Rafa Silva, por exemplo, do que ele jogando na vaga do Canezinho. Para mim, o Canezinho vai ser titular certamente nesse jogo, pela experiência, pela rodagem, por ser um cara que pode encorpar mais o meio-campo, mas eu concordo com você que ele não tem feito boas partidas ultimamente. Fala, Emerson. Fala, pessoal do grupo. A minha pergunta é sobre o confronto na Copa do Brasil. A gente vai estar desfalcado do Neto Moura, né? E ele é o nosso jogador que mais desarma. Quero saber quem você acha que vai substituir ele, se vai ser necessário colocar 3 volantes, como que vai se dar isso, porque o Fluminense é um time muito veloz e ter um bom ladrão de bolas é importante para não sofrer muito nesse jogo, né? Principalmente lá no Maracanã. Então quero saber aí qual seria a solução tática para o Cruzeiro. Thales, obrigado pela pergunta. Mais um que está preocupado aí com essa ausência do Neto Moura. E não é à toa, né? Eu acho que todo cruzeirense está preocupado em como o Cruzeiro vai se virar sem o Neto, que tem sido o nosso principal jogador em desarmes, inclusive em assistências nas últimas partidas também, né? É uma peça-chave aí no funcionamento desse meio-campo do Cruzeiro. Eu vou trazer estatísticas sobre outros jogadores, mas eu gostaria de pontuar uma coisa muito incrível, assim.
O número que o Neto Moura tem hoje, de quase 4 desarmes por partida na Série B, ele nunca teve na carreira, tá? Ele nunca teve índices tão bons assim, nem no início de carreira de esporte que ele se destacou, nem por nenhum dos trocentos clubes que ele passou depois. Não é nenhum absurdo a gente dizer que o Neto Moura tá jogando no Cruzeiro um futebol que ele nunca jogou em outro lugar. E vamos aqui pro campinho para falar um pouco mais sobre essas opções. Depois do Neto Moura, o nosso volante que tem um melhor aproveitamento aí nesse desarme, nessas roubadas de bola, é o William Oliveira, que também é titular. Aproximadamente 2 desarmes por jogo. O Diego Mitkov, eu acho que é um jogador que não pode ser desconsiderado, embora nem tenha sido relacionado nas últimas partidas, porque ele é também um cara que tem uma qualidade de marcação maior. Ele jogou só 4 partidas na Série B, mas tem uma média de 1,5 desarme por jogo, que é um índice melhor que os outros postulantes da posição, né? E aí eu considero Machado, Pedro Castro, Adriano e o Fernando Canezin, que também pode jogar como volante. O Adriano, que foi escolhido nas últimas vezes que nós não tivemos o Neto Moura à disposição, e aqui eu não vou lembrar apenas do jogo contra o Remo na Copa do Brasil, mas também da partida contra o Operário na Série B, porque o Neto Moura jogou na zaga, né? A gente estava sem o Lucas Oliveira, o Neto jogou na zaga e fez falta no meio-campo, porque o Adriano não jogou bem aquele dia. No segundo tempo saiu o Adriano, o Canezin veio fazer o papel de volante e também não jogou bem, e a gente acabou dando uma melhoradinha quando entrou o Pedro Castro, né? Mas aí a gente deu uma encorpada, jogou com 3 volantes, e acho que essa é uma possibilidade bem realista para esse jogo contra o Fluminense. Mas falando em números, o Adriano tem uma média inferior a 1 desarme por partida na atual Série B, tá? 0,3 para ser mais específico. Na Série B do ano passado, ele teve média de 1 desarme por jogo. E acho relevante a gente falar da última temporada, porque nesse ano o Adriano jogou poucas vezes. Na maioria dos jogos, inclusive, ele entrou no segundo tempo. O Pedro Castro, que foi citado pelo Matheus, eu concordo que é um jogador que oferece mais intensidade aqui no meio-campo do que o Adriano. O Adriano é um jogador mais lento. Mas o Pedro tem sido pouquíssimo aproveitado nessa temporada. Ele jogou só 3 partidas da Série B, 2 inclusive entrando no segundo tempo, e ele nem fez desarme na competição até agora. Pegando os dados da temporada passada, quando ele jogou no Botafogo, o Pedro Castro teve uma média de 1,1 desarme por partida, muito parecido com os índices do Adriano, embora o Pedro Castro leve vantagem na interceptação de passes, tá? Ele teve um índice melhor que o Adriano comparando a última temporada dos dois. O Diego Mitkov virou profissional nessa temporada, né? Então não tem dados pra gente comparar de anos anteriores. E o Felipe Machado, ele não jogou em 2021 por clube nenhum, mas jogou a Série B lá em 2020, inclusive com a camisa do Cruzeiro. Ele fez 29 partidas naquela ocasião, dá pra gente fazer uma análise mais substancial, né? E a média de desarmes por jogo do Machado é 0,7. Ou seja, o índice de desarmes do Machado é inferior ao do Adriano e inferior ao do Pedro Castro. E o que tem o pior índice de roubada de bola entre todos é o Fernando Canezin, tá? Que nessa temporada, em que inclusive tem jogado um pouco mais avançado, ele tem uma média de 0,3 desarme por jogo, a mesma do Adriano, mas tendo uma minutagem em campo muito maior, né? Ou seja, ele teve mais possibilidades para fazer desarme e não conseguiu. No ano passado, em que ele estava jogando no Atlético Paranaense, a média de desarmes por partida foi 0,6, abaixo até do Felipe Machado aqui no Cruzeiro em 2020. Em 2020, o Canezin na Série A teve média 0,8. Então também não dá pra gente dizer que é um bom ladrão de bolas. Por esses números, galera, é fato, o Cruzeiro realmente não tem um substituto adequado para o Neto Moura no elenco hoje, tá? Um jogador com tamanha capacidade de roubada de bola, a gente não tem. O que provavelmente pode acarretar, inclusive, numa mudança tática, para a gente jogar com 3 volantes. E para isso, talvez o Cruzeiro nem precise mudar muito a escalação, né? Mas o Fernando Canezin pode ser aproveitado como um volante, assim como o William Oliveira, entrando mais um jogador nesse meio campo aqui, que poderia ser, por exemplo, o Adriano, que é um cara que tem uma qualidade de passe muito boa. Aí eu não sei se o Adriano poderia ser esse volante entre a linha de 4 e a linha de zagueiros, ou se esse cara seria o William Oliveira, né? Porque é importante você ter o William Oliveira na linha até para pressionar a saída de bola do adversário, sendo ele um jogador que tem mais intensidade que o Adriano e que o próprio Fernando Canezin. Eu não descarto o aproveitamento do Pedro Castro, do Machado, do Mitkov, tá? Mas considero que pelo que o treinador fez em outras oportunidades, o Adriano seria o nome mais provável. Com o Cruzeiro jogando então, possivelmente, né, num 3-5-2.
dois, e aí um desses volantes poderia ficar mais destacado defensivamente, ou a gente teria de fato uma linha para tentar bloquear as tentativas do Fluminense de chegar ao ataque, porque nem o Adriano, nem o Canezin, nem o Pedro, nem o Machado, nenhum deles vai oferecer a mesma segurança que o Neto está fazendo. E outra dúvida ficaria no ataque, né? A gente vai mesmo jogar com Edu e Rafa Silva? Eu acho muito improvável que o Cruzeiro comece utilizando esses dois centroavantes. E voltando lá na sugestão do Matheus, né, que falou da possibilidade do Daniel Júnior entrando na vaga do Canezin, coisa que eu não imagino que vai acontecer. Talvez o Daniel poderia ser uma opção para a vaga do Rafa Silva, que é a vaga que era do Jajá, que está machucado, porque o Daniel tem capacidade de se movimentar por qualquer setor do ataque, é um jogador que tem mais velocidade e ajudaria também o Bidu a fechar o lado, até porque esse apoio do Samuel Xavier com o Luiz Henrique é uma das forças do Fluminense. E não imagino que o Cruzeiro seja um time que vai jogar retrancado contra o Fluminense, mesmo tendo essa escalação aqui com diversos jogadores mais defensivos. Por exemplo, no momento que o Fluminense estiver fazendo a sua saída de bola, não é nenhum absurdo você pensar no Daniel Júnior e no Fernando Canezin tentando fechar as linhas de passe aqui pelos lados, com o Adriano e o William Oliveira também subindo essa marcação, assim como os alas, né? E o Cruzeiro tentando roubar essa bola do Fluminense. Até porque quando o Fluminense perde a bola aqui na saída, a gente faz gol. Pelo menos é o que pensam todos os times que enfrentam as equipes montadas pelo Fernando Diniz, né? Muitas vezes isso dá certo. Mas como a gente viu recentemente no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, que o Flu ganhou por 5-3, quando o time carioca consegue sair dessa marcação-pressão aqui, os caras tendo espaço para acelerar, é um abraço, velho. A chance deles fazerem gol também é muito grande. E nesse sentido eu gostaria de destacar alguns atletas do Fluminense. O John Arias, apesar de atuar mais aberto pelo lado esquerdo, ele não costuma fazer um papel de um ponta, buscando de fato a linha de fundo. Ele vem por dentro para fazer a armação junto com o Paulo Henrique Ganso, abrindo esse corredor aqui para o apoio do ala esquerdo, que deve ser o Caio Paulista. Em alguns momentos, inclusive, o Caio Paulista aparece como um atacante, né? Até considerando a sua formação, ele é um jogador de frente, e acontece algo muito semelhante pelo outro lado, né? Só que o Luiz Henrique não é um cara que afunila tanto. Ele puxa para dentro, ele finaliza bem, mas ele é um jogador que cai mais pela ponta e abre esse espaço para o apoio do Samuel Xavier, que inclusive está jogando muita bola, tem feito gol, dado assistência, contra o Avaí chutou 3 bolas na trave, é um ala que tem no apoio a sua principal virtude e tem a deficiência na marcação. Até por isso eu acho interessante a gente pensar nessa hipótese do Daniel Júnior jogando aqui pelo lado, já que não temos o Jajá, e não dá pra gente descartar outros atacantes como o Vagninho, Luvanor, até o próprio Vitor Leque, porque com a bola esse time do Fluminense é muito bom, tem muita gente qualificada. Sem a bola, a recomposição já não é tão excepcional assim. Por isso eu aposto que o Cruzeiro vai também buscar um jogo de transição, assim como o Fluminense adora fazer. Fala galera do Grupo 6x1, fala Emerson, que é o Rodrigo aqui de Betim mais uma vez. Já temos o confronto da Copa do Brasil definido, né? Iremos enfrentar o Fluminense. E até complementando a pergunta que o Thales fez aí no grupo, com essa ausência do Neto Moura, né, que já jogou por outro clube aí na Copa do Brasil, nesse espaço do campo que ele joga, qual o jogador do Fluminense que pode aproveitar essa ausência dele, que pode nos gerar mais perigo, né? E você acha também, assim como o Thales falou, quem seria o melhor jogador para suprir essa ausência do Neto Moura no meio de campo? Um abraço! Rodrigo, obrigado pela pergunta. Acaba que um questionamento vai complementando o outro, né? O nome mais óbvio pra gente citar de um jogador que pode aproveitar espaços ali no meio-campo é o Paulo Henrique Ganso, que é o camisa 10 do Fluminense. E se engana quem pensa no Paulo Henrique Ganso como aquele cara paradão centralizado aqui no campo, né? Esperando a bola chegar no pé. Ele, especialmente nessa temporada, tem sido um jogador que cai muito pelos lados para fazer a associação, as tabelas, as triangulações com o apoio dos alas, né? Seja o Samuel Xavier pelo lado direito, seja o Caio Paulista pelo lado esquerdo, o Ganso também aparece, principalmente porque o Germancano, ele não é um jogador de tanta criatividade, ele é um exímio finalizador. Um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, eu acho que ninguém tem dúvida da qualidade dele para fazer gol, e é um cara que não pode ter espaço.
mas ele não é um jogador que vai ficar criando muitas ocasiões, ele precisa que a bola chegue. E o Fluminense tem mecanismos para isso, os 5 jogadores de meio campo têm boa qualidade, os alas apoiam muito bem e até os zagueiros sabem construir jogadas, né? O Nino e o Manuel estão longe de ser aqueles zagueiros sem recurso. E é por isso que eu considero que sempre que o Fluminense tá com a bola no pé, o Cruzeiro vai estar correndo risco, porque eles têm mais qualidade técnica que a gente. Um vacilo, a gente pode tomar gol. Mas se o nosso sistema de marcação, de pressão tiver bem encaixado, eu vejo o Cruzeiro também plenamente capaz de causar dificuldades para o Fluminense e de fazer o jogo ser incômodo para eles. E acho que esse incômodo vai ser muito mais gerado por uma pressão bem encaixada do que pela mera posse de bola, porque esse time do Fluminense tem mostrado que hoje ele sabe jogar melhor com a bola e sem a bola do que eram em times anteriores do Fernando Diniz. Então, galera, esse não vai ser um jogo simples, nós vamos enfrentar um time que é tecnicamente melhor que o nosso, coisa que não está acontecendo na Série B, né? Na Série B é todo mundo muito parelho e eu acho que o Cruzeiro não fica devendo para elenco nenhum, talvez só o do Grêmio, que a gente inclusive conseguiu vencer. E o Cruzeiro provou nos duelos contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro que a gente é capaz de jogar de igual para igual, de incomodar, de criar oportunidades, mas a gente não aproveitou as ocasiões naquela oportunidade e perdeu os 2 jogos, um inclusive sendo muito roubado pela arbitragem, mas no final das contas a gente perdeu. E para esse jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro vai ter que fazer um jogo melhor e vale pontuar. O Cruzeiro hoje é um time melhor do que aquele que perdeu para o Atlético. Esse encaixe da formação com 3 zagueiros tem dado muito certo na Série B e imagino que o Cruzeiro vai manter essa estrutura para o duelo contra o Fluminense. É possível que o Pessolano pense em alguma novidade e tudo mais? Possível sempre é, mas eu acho que ele vai manter a estrutura de time e nós vamos sim competir. Mas tenham em mente, o Fluminense é totalmente favorito, a pressão tá toda em cima deles, especialmente nesse primeiro jogo lá do Rio de Janeiro. Mas que o Cruzeiro tem suas possibilidades, certamente a gente tem. Vamos jogar bola, vamos aproveitar, porque o nosso papel na Copa do Brasil já foi cumprido. Quando enfrentamos equipes inferiores, a gente conseguiu passar, com alguma dificuldade contra o Remo, é verdade, nas penalidades, mas a gente seguiu adiante e o nosso principal objetivo é a Série B. Mas se der pra gente avançar um pouquinho mais na Copa do Brasil, por que não, né? Até considerando o aspecto financeiro, 3.900.000 reais para quem chegar às quartas de final. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque imagino que ele já esteja bem grande. Acho que deu para responder de uma forma minimamente satisfatória ao questionamento dos membros e também fazer uma análise aí desse elenco do Fluminense e de qual é o provável time do Fernando Diniz que vai nos enfrentar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, usar os comentários para deixar suas opiniões. E amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!